Droga. Comecei a gravar a partir de agora. Peço desculpa aos colegas. Espero que esteja gravando normal. Tá Deixa bom. deixa eu voltar aqui. Me empolguei, esqueci de apertar o botão gravar. Peço desculpas. Ficou emocionado? Fiquei, ô, citou. Acredite. Primeira aula, perdendo a virgindade digital em aula. Vou nem gastar, viu? Não é, rapaz? Deixa quieto. Então, voltando, falando da resistência, então, você vai em um depósito de material de construção e você pede ao o vendedor uma resistência para o chuveiro elétrico, correto? Pronto. Só que aquilo que você está pedindo, tecnicamente, não é uma resistência. Aquilo é um resistor. O nome do componente eletrônico é resistor. Resistência é a grandeza elétrica. E assim a gente muda o nome de várias coisas, mas não tem problema. Agora, óbvio que você não vai chegar lá num depósito de material de construção e dizer ao cara, me dê um resistor de 5.500 watts, 220 volts. Você não vai falar assim com o cara. Você vai, meu amigo, me dê uma resistência, claro, porque o cara vai lhe bater. Você vai chegar, é um resistor, o cara vai mandar você ir para o sul, né? Então, mas no ambiente técnico, você tem que ter consciência do que é resistor e do que é resistência. Até em uma entrevista mesmo, você vai ofertar o seu serviço para um cliente, ou uma entrevista de emprego ou de estágio, e vai lhe perguntar, um engenheiro lá que estiver lhe entrevistando, pode lhe perguntar qual a diferença de resistência e resistor? Muito simples, né? O resistor é o componente eletrônico, resistência é a grandeza elétrica. E aí você pode se atrapalhar. E aí ele pode lhe perguntar também qual a diferença de resistência, resistor e ohms, né? Ou ohm, a depender do como tiver escrito ou como ele lhe falar. Então, resistência é a grandeza elétrica, continua sendo a mesma. Resistor, o componente eletrônico. E ohm é a unidade de medida, é que vai medir a quantidade de resistência do circuito. Percebeu? Como técnico, nós temos que entender o conceito de forma correta, o que é resistência, o que é resistor, o que é unidade de medida. Ficou claro? Posso avançar? Pode sim. Pode? Beleza, então. Qualquer dúvida, pode interromper, viu, pessoal? Interrompe, não tem problema. Professor, se eu tiver disparado aqui e não ouvir, interrompe até eu parar e responder. Beleza? Deixa eu ver aqui, de volta para o slide, deixa eu minimizar essa tela. Minimizando ela. Vou aumentar. Deixa eu só abrir a porta aqui, que minha cachorrinha entrou aqui e quer sair agora. Vá para lá. Minha cachorrinha estava assistindo aula de eletrônica. Ela vai montar um circuito também. Bem, voltando aqui para o slide. Deixa eu voltar. Eu estava aqui onde? Deixa eu voltar aqui. F5. Pronto, falei sobre as grandezas, sobre o sentido real e o convencional da corrente. E agora, só uma curiosidade, que eu falei, até citei sobre Alexandre Volta. Às vezes eu vou atropelando o assunto, viu, pessoal? Eu me empolgo e vou passando. Então, em 1800, para você ter ideia, Alessandro Volta, ele inventa a pilha, que aí deu a percepção da eletricidade polarizada, foi aquilo que eu falei naquele simulado da corrente, né, do sentido da corrente. Só que ele fez essa pilha com base em fluidos, que foi o quê? Usou uma chapa de cobre, outra de zinco, e uma solução com sal, né? Não precisa ser a linguagem técnica, uma solução com sal, e ele percebeu
que a água, o sal, o zinco, o cobre, aquela substância toda, aquele fluido, gerava a energia elétrica. Mas ainda não tinha noção, só tinha noção de que tinha energia saía por uma ponta e voltava pela outra. Não tinha noção que aquilo era um elétron que estava se movimentando, não tinha nenhuma noção de para que lado ia a coisa. Só viu que acendia uma pilha, uma lâmpada, que tinha essa percepção de acender algo. Aí vai em 1826, o André Marrier, que a gente conhece como um ampere. Lembra que eu falei amperagem? Então, olha de onde vem o nome que o pessoal chama de amperagem. Vem de André Marrier Ampere. Então, ampere, que também é a unidade de medida da corrente, eu quero saber qual a corrente está trafegando naquele circuito. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar um amperímetro para medir aquele circuito. Vamos ver aqui no simulado se tem um amperímetro. Deixa eu voltar aqui. Cadê? É o outro. Cadê a outra tela? Aqui. Aqui eu tenho um amperímetro. Eu vou tirar esse voltímetro daqui. Como é que eu tiro ele? Deixa eu tirar ele. Eu vou devolver ele para aqui. E vou pegar agora um amperímetro. Como é que o amperímetro trabalha? Diferente do voltímetro, o voltímetro ele pega uma ponta em paralelo. Deixa eu botar ele aqui. Ele pega paralelo, ele pega uma saída do positivo, outra do negativo. Vou colocar aqui, ó, uma do positivo, outra do negativo, e ele faz a medida. Botei ao contrário, né? Me empolguei. Pronto. E ele faz a medida. O amperímetro faz diferente. Ele tem que pegar o condutor, vou separar aqui o condutor, ele tem que estar em série no circuito para poder conseguir fazer a medição da corrente. Perceba, eu tenho aqui 0,90 ampere. 0,90 ampere, tratando de unidade de medida, como é que eu posso chamar, reduzir esse termo? Porque eu não tenho nenhum ampere aí, eu tenho 0,90, é quase 1 ampere. Então, 0,90 seriam 900 miliamperes. Lembra daquela coisa, da unidade da medida? 900 miliamperes é a quantidade de elétrons que está trafegando nesse circuito. 9 volts é a tensão, ou seja, a força que está impulsionando o elétron, é a tensão que está impulsionando o elétron nesse circuito. Ah, e tem a resistência. Bora botar uma resistência aqui nesse circuito? Deixa eu separar aqui. Vou pegar mais um condutor. E vou pegar agora, ó, um resistor. Olha o nome aqui embaixo, ó, resistor. É o componente elétrico ou eletrônico. Então, vou botar um resistor nesse circuito e perceba que a intensidade da luz diminuiu. Eu vou dar 2 cliques aqui nesse resistor e vou aumentar ele, ó, vai ficar mais fraco. Ó. Botei ele com 33 ohms. Vou reduzir ele para 0 ohms. O circuito ficou mais forte. Se eu quiser, eu vou botar uma pilha mais forte. Vou dar 2 cliques aqui e aumentar a tensão da pilha. Vou botar ela ó, com 50 volts, 60, senão o circuito estoura se aumentar demais aqui. Perceba? Agora eu vou aqui para o resistor, que está em 0 volts, vou botar um resistor de 38 ohms. Então, o resistor, ele está cumprindo, é isso que eu desenhei aqui no quadro, ele está cumprindo a função de se opor à passagem do elétron. Ele está segurando o elétron, é como um gargalo, é como se esse condutor aqui que está vindo de forma com muito espaço para passagem de elétron, ele chegou aqui e encontrou uma obstrução, uma oposição a essa passagem. Então, essa ação que ocorre causada pelo componente resistor, essa ação é chamada tem um nome da grandeza elétrica, resistência. Então, eu tenho nesse circuito
uma resistência, né, que essa grandeza, eu tenho a tensão, que é a força que está impulsionando o elétron, eu tenho a corrente, que é o elétron dentro do circuito, e tenho todo o trabalho acontecendo. A somatória dessas grandezas, eu posso encontrar o valor da potência que a gente utilizou, né? Vocês já devem ter assistido, teoricamente, a aula sobre a lei de Ohm, que aí ela determina as grandezas elétricas. Beleza? Finalizando isso daqui, deixa eu ver se eu estou finalizando essa parte mesmo. Desculpa aqui. Voltando aqui para o slide. Vamos aqui para o slide. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pronto. Ele sempre volta. Estou meio burrinho aqui, né? Pronto. Então, eu falei sobre a Alexandre Volta, André Marrier, que é o Ampere, e Joseph Thomson. Perceba, pessoal, que somente em 1897, praticamente 97 anos depois, Thomson, que era um químico, ele descobre as cargas elétricas que se movem, né, e que elas são chamadas de elétrons. Aí foi que o elétron foi descoberto. Com essa descoberta, posteriormente, trabalhando com a lei de indução, foi percebido o sentido real e o sentido convencional da corrente. Mas aí, meu amigo, já existia cálculo matemático que não acabava mais, cálculos físicos que justificavam o sentido convencional. Porém, inversamente, o cálculo vai ter o mesmo resultado negativo. Lembra que eu medi com o multímetro, medi positivo com positivo, negativo com negativo, deu 9 volts. O positivo no negativo, o negativo no positivo, deu menos 9 volts. Ou seja, o valor da tensão ele permanece. Só o sentido da corrente é que foi alterado. Então, o cálculo matemático no convencional ou no real, ele vai obter o mesmo resultado numérico. Beleza? Só para esclarecer. Eu não sei se vocês tiveram essa aula anteriormente, mas ela é muito necessária para você entender o conceito prático da eletrônica, que é o que a gente vai começar agora. Deixa eu dar uma avançada aqui. Multímetro. Então, eu não posso falar de componentes eletrônicos se você não conhece o conceito das grandezas elétricas. O multímetro é interessante. Eu tenho aqui, aqui, esse vermelhinho, tem uma escala. Muitas pessoas queimam, danificam o multímetro eletrônico por uma única falha, que é errar na hora de mexer aqui na escala. Perceba que existe duas escalas, uma chamada ACV, cadê o mouse? A ACV, que está aqui marcada de vermelho, e tem uma escala DCV. Qual é a diferença entre essas duas escalas? Eu quero fazer uma perguntinha aí para vocês. Alguém aí que não seja da turma, subturma 1, que já sabem a resposta, né? Sabem me informar qual a diferença básica entre a corrente de tensão alternada, ou a tensão de corrente alternada e a tensão de corrente contínua? Quem pode me dar aí uma dica, falar a diferença entre elas? Professor, a alternada, ela oscila, né? E a contínua, Alternada, ela mantém. Ela oscila. exatamente. A alternada, professor, ela atinge um pico, depois desce. Isso. E a contínua, ela se mantém contínua. Exatamente. São boas respostas. Agora, digamos que eu tenho aqui, ó, deixa eu apagar isso daqui. Onde eu botei o apagador? Ah, está aqui. Digamos que eu tenho aqui dois fios. Eu tenho um condutor, deixa eu ficar para trás. Eu tenho um condutor. Aqui na ponta desse condutor, eu vou ter uma tomada.
Beleza? Pronto. Então, eu tenho essa tomada aqui e eu tenho um outro fio nesse condutor. Um outro fio. Qual é a diferença, o comportamento, ou melhor, a pergunta mais correta é: qual é o comportamento nesses condutores se a tensão fosse alternada? Quem me dá uma dica aí? Se a tensão fosse alternada, como é que vai o elétron? Ele vai trafegar como nesse condutor? Ele fica indo e voltando, professor. Indo e voltando. Mas ele vai e volta por onde aqui? Como eu estou falando de corrente, de tensão de corrente alternada, eu estou falando de fase e neutro, correto? Então, digamos que aqui ó, é a fase e esse de cima é o neutro. O preto é o neutro e o vermelho é a fase. Eu estou falando de AC, que no inglês, né, que é a sigla em inglês, que é corrente alternada. Em português, ela é CA, que é corrente alternada. Então, falando de AC e de CA, que é a mesma coisa, como é que vai se comportar o elétron aqui? O colega aí falou indo e voltando. Está correto. Mas tem algo mais aí nesse indo e voltando. Quem pode aí dizer? Deixa eu falar aqui com Caiane. Caiane, pronto, o colega falou aí, vá. O neutro é para estabelecer como é? Uma referência apenas para fechar o circuito? Não, só isso? Não. Não é apenas para isso. Eu vou falar aqui, por exemplo, o elétron. Vou pegar aqui um piloto de cor azul. Vou ver se está escantado. Pronto. O elétron. O elétron, ele vai, digamos que na fase... Porque, rapidão, professor. Porque, assim, pelo que eu entendo, eu não sei muito dessa função do neutro, não, mas a corrente fica indo e voltando quando você... É como se ela não se movesse. O funcionamento do equipamento de corrente alternada, ele se dá por esse movimento de ir e voltar. E no de corrente contínua, como tem lá os componentes que impedem a volta, que são as pontes retificadoras e tudo mais, os diodos, aí você tem um fluxo, só que não muito, se você depender da complexidade do circuito, um fluxo não muito limpo, muito contínuo dessa corrente, mas vai estar contínuo, entendeu? Aí a função do... Peraí, vocês estão vendo o quadro grande, não, né? Deixa eu interromper aqui o slide. Eu estou vendo agora, né, o que eu estou fazendo, né? Estava mostrando antes para mim. Estava, mas estava bem pequeno, não foi? Você que seleciona qual a tela você quer ver. Isso, mas você estava vendo qual tela? Eu estava visualizando a sua, que eu tinha selecionado a do quadro. O quadro está vendo agora, né? Sim, sim. Ah, pronto. É porque eu me empolgo aqui, esqueço de trocar a tela. Pronto. Então, eu aumentei aqui agora. Você explicou aí de forma correta. Está certo o que você falou, beleza? Só acrescentar um detalhe. Por exemplo, na tensão de corrente alternada, eu tenho aqui ó, o elétron trafegando neste sentido e voltando pelo outro sentido. Ele está indo e está voltando. Porém, simultaneamente, ele está também indo pelo neutro e voltando pelo positivo. Na corrente alternada,
é como você falou, o elétron ele tem dois sentidos. A corrente trafega em dois sentidos, em dois condutores diferentes. Na fase, ora ela vai e ora ela vem, exatamente como você falou. Só que isso ocorre nos dois condutores, tanto na fase quanto no neutro. Enquanto ela está indo, por exemplo, esse é o gráfico da corrente alternada, que ele vai subindo, vai descendo. Não é isso? Aqui é uma senoide. Então, assim se representa a corrente de tensão alternada. É que a energia vai, ó, subindo e vai descendo, subindo e vai descendo. Então, isso é a tensão de corrente alternada. Então, ora o positivo está em um sentido, ó, ora o positivo está em outro sentido. Ora em um sentido, ora em outro sentido. Então, ora ele está indo, ora ele está vindo. No condutor, esse comportamento significa que ora a energia está indo por um condutor e vindo pelo outro, e ora ela está voltando por um e indo por um e voltando pelo outro. Então, esse é o sentido da corrente, a tensão de corrente alternada. Ficou claro? Ficou. Pronto. Então, por exemplo, na nossa casa chega aqui 110, por exemplo. Sim. Só que 110 eles não estão dizendo que como é alternada, vai ser uma hora vai estar 110 positivo, a outra hora vai estar 110 negativo. Calma. Perceba que 110 é a tensão. A tensão vai ser 110 a todo momento. Agora, o sentido da corrente é que vai mudar. Ela, geralmente, 110 chega até 10 amperes. Ou seja, os 10 amperes, ora ele vai estar em um sentido e ora ele vai estar em outro sentido. A tensão continua no lugar, que é o que é a tensão? É a força que está impulsionando o movimento do elétron. A tensão não muda. O que muda é o sentido que o elétron está trafegando. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, o que muda é, você pega um carregador de celular, ele não tem o terceiro pino, que é o aterramento, correto? Geralmente o celular só tem 2 pinos. Então, se você encaixa ele em um sentido na tomada, ele vai funcionar. Se você investe, encaixa em outro, ele vai funcionar do mesmo jeito. Porque a tensão de corrente alternada, ela é indiferente. Quando o circuito estiver fechado, funcionando, o elétron vai se comportar em 2 sentidos nos 2 condutores, indo e voltando simultaneamente, ou seja, ó, indo e voltando simultaneamente. Diferente da corrente contínua. Posso apagar? Cadê o apagador? Não sei onde eu botei. Vou apagar aqui, viu, pessoal? Diferente a corrente contínua. Eu vou usar aqui o mesmo condutor e explicar a corrente contínua. Pronto. Pronto, diferente a corrente contínua. A gente viu a corrente, a tensão de corrente alternada. Agora, a tensão de corrente contínua, ela trabalha diferente. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui o positivo. Então, a corrente contínua, o positivo vai por aqui, vai percorrer o circuito e vai voltar nesse sentido, no sentido negativo. A corrente contínua, ela só tem um único sentido no mesmo condutor. A alternada, não. Na fase, ela vai e volta. No neutro, ela vai e volta. Na corrente contínua, eu tenho aqui positivo e tenho cá, no outro sentido, negativo. Essa é chamada de DC, ou
em português, corrente contínua, CC. Então, a corrente contínua, ela tem um único sentido. Ela só vai por um e volta pelo outro. O gráfico dela, qual é o gráfico? É esse aqui. A corrente contínua, ela dá o seu pico e inicia a sua sequência. E assim vai trafegar a corrente contínua. Nós vamos falar um pouco mais, na próxima aula, sobre o tratamento dessa corrente alternada e dessa corrente contínua. Beleza? Mas voltando para o multímetro, que esse só foi um apanhado para a gente entender o multímetro, deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Tela 2. Pronto, voltou aí a tela para vocês, correto? Pronto. Aqui no multímetro, então perceba que eu tenho sempre dois lados distintos. Eu tenho uma escala para medir a tensão alternada, a ACV, que geralmente ela está em 700 e 200, como esse multímetrozinho aqui. Deixa eu tirar aqui a ponta de prova, como esse multímetrozinho. Ele está com um plástico aqui na frente, deixa eu tirar esse plástico. Deixa eu interromper o compartilhamento para você ver melhor. Aqui, ó, ele tem a DC e a C. DC e ACV. O outro multímetro, que é o mais profissional, esse daqui eu vou ligar ele no AC, mas o multímetro digital mais caro, geralmente ele tem o automático. Aí eu seleciono aqui, ó, perceba que ele está em alto, ele vai medir a tensão contínua. Mas eu apertando aqui, ele mudou a escala para medir tensão de corrente alternada. Ou seja, eu não posso pegar esse multímetro, mesmo ele sendo digital, colocar ele em tensão de corrente alternada, mesmo ele tendo opções automáticas. Se eu pegar ele e colocar ele para medir, ele está em contínuo, colocar para medir a tomada, que é alternado, eu vou danificar o instrumento. Ele possivelmente pode queimar e, precisamente, ele vai queimar. Inversamente, pode até não acontecer. Você pegar a tensão bota ele na escala de alternado e medir algo que é contínuo. Pode não queimar. Mas se for uma bateria de carro e você colocar o multímetro na escala de alternado e medir uma bateria de carro, você pode queimar. Por que você vai queimar? Lembra da lei de Ohm, que quanto maior a tensão, menor é a corrente. E quanto maior a corrente, menor é a tensão. É inversamente proporcional, segundo a lei de Ohm. Então, uma bateria de carro tem uma média de 40 a 50 amperes. E a tensão de corrente alternada, ela tecnicamente suporta, esses instrumentos suportam até 20 amperes. Alguns 20, mas a maioria deles é até 10 amperes. Por exemplo, os de eletrônica suporta somente até 10 amperes. Agora, o alicate amperímetro, que eu não trabalho com eletricidade, eu trabalho com eletrônica. O alicate amperímetro, ele sim mede acima de 20 amperes. Alguns. Então, voltando aqui. Se eu quero medir uma tensão alternada, eu tenho que estar na escala de alternado. Se eu quero medir uma tensão contínua, eu tenho que estar na escala de tensão contínua. Compartilhando aqui a tela de volta. Pronto. Então, na escala de tensão contínua, que eu já falei aqui, eu quero medir a corrente do circuito. Bora. Cadê o slide? Está devagar. Pronto. Uma corrente do circuito. Eu vou medir em quê? Em ampere, colocar na escala de ampere. Mas eu passei o slide aqui e ele selecionou outra coisa, que é o teste sonoro. Sobre esse teste sonoro, eu vou falar com mais detalhes na próxima aula, que é quando a gente vai medir a continuidade de um circuito e vamos medir também, aprender a medir
um diodo, para ver se o diodo está polarizando corretamente ou ele está em curto. Vou mostrar isso aqui na prática para vocês e vamos tentar fazer no simulador também. Adiantando aqui, medição AC, grandezas, eu já falei sobre isso, vou pular aqui. Só uma dica. Como minha área é a área de tecnologia da informação, área de informática, eu gosto muito de frisar essa informação aqui. Perceba aí que aí a gente tem uma tomada residencial, basicamente uma tomada 110 volts. A tomada 110 volts, você vai medir com o multímetro, vai colocar aqui, ó, o multímetrozinho na escala de 750 volts. E vai colocar as duas pontas de prova do multímetro, uma no neutro e a outra no negativo, ou no terra. Então, terra e negativo. Você vai medir o terra e o negativo, perceba que não é a fase. A fase com o negativo ou com o neutro, ela vai dar em média de 110 volts. 90, se você botar o terra com a fase, vai dar 90, 100 volts. Se você botar a fase com o neutro, vai dar por volta de 110, 127, mas vai ter sempre uma tensão acima de 90 volts. Porém, se você medir os dois negativos, entre aspas, que é o neutro e o aterramento, tem que bater uma tensão, no máximo, por volta de 3 volts. Por que, professor, isso? Significa que, qual é a função do nêutron no circuito? Na fase e o neutro. A fase e o neutro, ela, como o colega aí, eu esqueci seu nome, me perdoe, que fez os questionamentos aqui sobre alternado contínuo, excelente questionamento, gostei muito. Então, você questionou sobre, professor, o nêutron, ele é um filamento, né, para fechar o circuito, que eu disse também para fechar o circuito. Então, o nêutron aqui, ele está fechando o circuito. Com o circuito fechado, ele vai fazer a corrente trafegar em ambos os sentidos. Porém, se eu tenho aqui o nêutron não está ligado em nada, ele não vai dar tensão. Mas se você pegar aquele testezinho, tem umas canetas de teste, e colocar no fase, vai acender a luzinha, porque você vai ser o terra daquele circuito, você vai ser o neutro. Toda canetinha de teste, ela tem um botãozinho para você segurar uma parte metálica, porque você vai representar o neutro daquele circuito, e aí vai acender a luz. Porém, o neutro por si só ele não vai fazer nada. Mas o terra também não. Só que a terra ela é eletricamente carregada por energia elétrica. Em tudo tem energia na nossa vida. No meu canal no YouTube tem até um videozinho que eu fiz com minha filha, quando ela estava com 6 aninhos, 5 aninhos, tirando a energia elétrica do limão. Você já deve ter visto isso. O limão, a batata, tem propriedades que você usando uma chapa de zinco e uma chapa de cobre, você consegue acender um LED. Então, eu fiz lá, depois você dá uma olhadinha lá, Marcelo, tecnologia, tudo junto, e você vai encontrar. Então, o terra ele tem energia elétrica. Tudo na vida, toda a propriedade formada de átomo, que tudo tem átomo, tem uma quantidade, um percentual de radiação de energia elétrica. Só que nesse caso aqui tem que bater, neutro e terra tem que bater por volta de 3 volts. Mais do que isso, ele vai estar mandando para o seu equipamento eletrônico, seja o rádio, TV, vai estar mandando energia inversa, que não é para sair energia do terra. Então, se tiver saindo energia do terra, a função dele é receber e jogar para a terra o fluxo de energia. E ele não vai estar cumprindo o papel dele e vai danificar. Então, o computador precisa dessa precisão. Smart TV, hoje, a Smart TV é um computador. Ela precisa ela tem que ter essa precisão. Beleza?
Vamos aqui ao próximo. Esse aqui eu já falei. A medição. Depois eu vou mandar esse slide para vocês aí no grupo. No final da aula eu vou converter ele em PDF e mando para vocês. Fase neutro, positivo e negativo, ciclo da tensão, corrente alternada, corrente contínua. Veja que às vezes eu atropelo o slide, né? Percebeu? Então, eu já atropelei isso daqui. Pronto. O que eu quero explicar aqui agora é sobre código de resistores. Mas prestem bastante atenção que eu vou passar um exercício para vocês agora sobre isso daí, sobre o código de resistores. Deixa eu só me situar aqui. Ainda tem muito tempo. Código de resistores. O que é que tem nesse código de resistores? A primeira faixa do resistor... Antes eu vou falar um pouquinho sobre essa história aqui do resistor. Esse resistor ele tem 4 faixas. Esse segundo exemplo ele tem 5 faixas. Existem resistores com 6 faixas, mas eles foram descontinuados. Por que foram descontinuados? Por causa da precisão. Tempos depois, foram criados os resistores SMD, que são esses aí que estão na tela. Então, são aqueles pontinhos pequenininhos que você abre uma placa eletrônica, aqui mesmo no módulo de memória. Deixa eu interromper aqui a projeção. Voltou aqui para mim? Então, aqui mesmo no módulo de memória... Espera aí. Aqui no módulo de memória, deixa eu ver, pronto. Perceba que aqui, entre esses essas duas memórias, tem aqui entre elas uns pontinhos bem pequenos. Deixa eu ver se a câmera mostra. Pronto, eu acho que aqui ficou legal. Esses pontos pequenos aí, ó, são resistores, iguais esses que estão aqui no slide. Deixa eu compartilhar de volta. Iguais a esses aqui no slide. Então, esses resistores ele tem uma precisão de tolerância muito grande. Praticamente não, é zero de tolerância. Ele não tem faixa de tolerância. Voltando aqui, você vai entender o porquê da faixa de tolerância. Eu tenho aqui um resistor. Esse primeiro resistor diz aqui que ele tem o valor nominal, anote isso, o valor nominal dele é de 560 quiloohms. Ó, a unidade de medida da resistência, ó, a grandeza elétrica resistência, a unidade da medida dela, ela é uma resistência de 560 quiloohms, que é a medida imposta a esse resistor. Porém, como eu entendo ele, como eu faço a leitura? A primeira faixa do resistor, ela é de cor verde. Eu vou ver aqui, ó, o resistor de cor verde. O resistor... Opa, perdão, eu cliquei aqui. O resistor de cor verde, a faixa verde, ela tem o número 5. É o valor 5. A segunda faixa desse resistor de 4 cores é a faixa de cor azul, que tem um valor 6. Então, eu tenho aqui 56. A terceira faixa dele já é uma faixa multiplicadora. Eu vou pegar o 56 e vou multiplicar pelo amarelo. Qual é o valor do amarelo? Então, 56 vezes 4 vai dar quanto? 560. Agora, perceba que o amarelo aqui, ó, a faixa multiplicadora do amarelo, olha onde ela está, multiplicador. Ela está em quiloohms. Eu vou multiplicar 56 vezes 10, que vai dar 560 quiloohms, que é a unidade de medida do valor amarelo. Pode perguntar. Eu vi alguém abrir o microfone aí, pode perguntar. Então, continuando, nenhuma pergunta. O resistor aqui de 5 cores, abaixo. Perceba que ele tem a primeira faixa vermelha. Vermelho é 2. A segunda faixa é
uma faixa de cor laranja. A segunda faixa laranja, ela tem um valor 3, então ela tem 23 aqui já, né? Só que ele tem 5 cores. E no de 5 cores, a faixa multiplicadora não é a terceira, é a quarta. Então, eu vou continuar aqui, ó. Roxo, qual é a roxa? É a terceira faixa. Então, eu tenho 2, 3 e 7, que é a cor roxa. A faixa multiplicadora aqui vai ser a quarta, que é o preto. Então, eu tenho 237 vezes o preto, que é o quê? Vezes 1, que vai dar 237 vezes 1, vai dar 237 ohms, que é o valor nominal desse resistor. Mas, Marcelo, tem aqui a última faixa, que é a faixa de tolerância, que é uma faixa de uma cor diferente. Nessa daqui de cima, 10%. 10% ela está com uma faixa prata aqui. Descendo aqui na faixa prata, ó, ela é mais ou menos 10%. Então, aqui é o valor máximo e o valor mínimo desse resistor. O que significa isso? Deixa eu abrir aqui a calculadora. Deixa eu ver aqui, calque. Abrir aqui a calculadora. Vou arrastar ela aqui para a tela. Acredito que vocês estão vendo aí a calculadora, né? Vou botar aqui na frente do resistor mesmo. Pronto. Esse primeiro resistor, de 560, ele diz que a faixa de tolerância dele é de 10%. Aqui embaixo, na faixa, diz que é 10% para mais e 10% para menos. Então, o que é que eu vou fazer? 560 mais 10%. 10%. Eu vou ter 616. Então, o valor máximo que esse resistor deve medir, não é que ele pode medir até mais, mas o valor máximo que ele deve medir é de 616 ohms. Eu vou anotar aqui, 616 ohms. Vamos agora para o valor mínimo. Pronto. Diz que é mais ou menos 10%, correto? Então, vou fazer aqui agora, ó, menos 10%. Eu vou ter o quê? 504. 504. Então, o valor nominal desse resistor é 560 quiloohms, o valor mínimo é 504 e o valor máximo 616. Significa isso que eu vou pegar aqui o multímetro, eu vou tirar aqui da projeção. Significa que eu vou pegar esse multímetro, vou colocar na escala de resistência, vou pegar aqui um resistor, deixa eu ver se tem resistor aqui nessa... Ah, tem aqui uma porrada de resistor. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou pegar aqui um resistor, veja aqui um resistor pequenininho, será que ficou legal? Pronto. Esse aqui é um resistor, vou botar a mão assim na frente para ele ficar melhor. Pronto, um resistor. E vou medir esse resistor. Liguei aqui o multímetro, vou pegar o outro que tem um display maior. Vou medir esse resistor aqui. Aqui, resistência. Pronto. Aqui, ó, peguei aqui o multímetro e botei em resistência. Não vai dar para eu segurar os dois ao mesmo tempo. Vai dar sim. Não contavam com minhas astúcias? Bora ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Tomara que não desabe com o peso. Deixa eu ver se vai ficar, né? Que o bicho é pesado. Pronto, ficou. Aí. Pronto, agora vai. Mais um pouquinho para o lado. Virar ele. E
Pronto, eu acho que deu, né? Pronto. Aí eu vou pegar aqui o resistor e vou medir ele aqui, ó, em uma ponta e na outra. Não está muito fácil para mim, não. Na outra. Aí ele vai dar aqui a medida do resistor. Digamos que nessa medição que eu fiz aqui, aconteceu o seguinte. Digamos que esse resistor que eu peguei aqui é esse primeiro de 4 cores. Voltando aqui a ele. Digamos que ele é esse primeiro de 4 cores. E nessa medição que eu fiz aqui, ele mediu 680 ohms. E aí, esse resistor está bem, está bom, ou ele está ruim? Me respondam aí. Eu medi ele, ele deu 680 ohms. Ele está bom ou está ruim? A precisão máxima dele ia ser... Você tá falando de 560? E isso, esse que eu acabei de medir, de 560, ele deu, na medição com o multímetro, ele mediu 680. Aí eu pergunto, ele está bom ou está ruim? Parece que está ruim, porque a precisão está... A variação está dando muito maior. Exatamente. A variação dele está acima da faixa de tolerância de 10%. Então, ele teria que medir, no máximo, 616, 615, para que ele estivesse bom, correto? Então, o valor nominal dele é 560, mas a máxima dele de tolerância está batendo 680, que deveria ser, no máximo, 616. Aí eu vou pegar aqui outro resistor e vou medir esse outro resistor. Medir, pronto. E suponhamos que eu medi. E esse resistor mediu, deu 430. Esse resistor está bom ou está ruim? A mínima do resistor, no cálculo da faixa de tolerância, a mínima é o quê? 504. Mas ele deu 430. Eu posso usar ele no meu circuito? Não, tá ruim. Tá ruim, né? Deixa eu saber da Cayenne. Cayenne, está bom o circuito? Cayenne. Adriele. Cadê as meninas? Deixaram aí o negócio logado e foram embora, foi? Alô, som. Cadê o pessoal, gente? Estou aqui, meu professor. Oi? Fagner, quem é Estou que por está falando? aqui, Quem está falando aí? Fagner. Fagner. Fagner, me responda aí, Fagnão. Esse resistor está medindo, o segundo que eu medi aqui, o valor nominal dele é 560, mas ele está medindo 430. Você acha que eu posso usar ele no circuito? Não. Por que você imagina que eu não posso usar? Porque se for com base ali do 560 menos os 10%, tá baixo, não? Exatamente, ele está abaixo da tolerância. Pronto. Então, isso é o que eu preciso que vocês entendam. A gente vai entrar já na prática. Eu vou passar agora no grupo do WhatsApp, eu vou estar mandando um arquivo que vocês vão anotar no caderno e fazer exatamente essa continha que a gente fez aí agora. Pode fazer na calculadora, para não perder tempo, para ganhar tempo, né? Você vai fazer esse exercício que eu vou estar passando aí agora no grupo. Eu vou desconectar aqui e daqui a mais ou menos vou dar para vocês 15 minutos para responder a questão, beleza?
vai estar valendo 1 ponto essa questão. Deixa eu interromper aqui o slide. Deixa eu repetir. Então, essa questão que eu estou passando aqui agora, cadê o arquivo? Vou passar ele aqui para o grupo. O grupo do WhatsApp, viu? Cadê? Vou abrir aqui. Pronto, aula. Exercício resistores. WhatsApp. Tem aqui o slide. Aqui. Pronto. Acabei de enviar aí para o grupo do WhatsApp um exercício. Aqui agora no meu relógio é 11h09. 11h25. Vou dar um tempinho a mais, né? 11h25, 16 minutos, né? Eu estou voltando aqui com vocês e eu preciso que 11h25 vocês enviem isso aqui para o grupo. O grupo está aberto, você vai tirar a foto, bote aí o seu cabeçalho e envie aí para o grupo que eu estou aguardando vocês. Valeu? Terminou a aula, foi? Terminou a aula, não. É exercício. Vocês vão fazer um exercício aí agora e enviar. Não estava acompanhando, sim. Né? Me perdi um pouquinho aqui. Qual é o exercício? Eu acabei de enviar para o grupo do WhatsApp aí. Você vai escrever manualmente no caderno o exercício, vai responder e até 11h25 enviar a foto do seu exercício para o WhatsApp e está valendo 1 ponto. Beleza. Beleza? Pode pôr só as respostas, professor? Tem que copiar tudo. Professor? Oi. Pode pôr só as respostas ou tem que copiar tudo? Coloque só as respostas, mas coloque seu nome em cima para quando você tirar a foto eu saber quem foi o seu exercício. Mas coloque lá valor nominal, letra A, valor nominal, letra B, e tolerância máxima, mínima. Importante que vocês não copiem e colhem dos colegas. Façam o de vocês. Não olhe a resposta do colega, não. Para vocês treinarem. Senão vai se bater na prática.
O professor pode fazer no próprio PDF que o senhor mandou, né? Eu queria num papel, ou num caderno, ou num papel, escrito à mão. E se não tiver em condições agora de escrever à mão, pode ser em PDF mesmo, não? Rapaz, é meio complicado. Me mande o PDF, mas vou lhe dar uma tolerância, como se trata de faixa de tolerância, de você que horas pode me enviar isso no caderno? Mais tarde, para quando eu parar aqui, eu envio. Pronto. Vou lhe aguardar, mas mande esse do PDF, então. Alguém pediu aí a tabela, agora que eu estou vendo aqui o chat, viu? Bom dia, professor. Bom dia, gente. Desliga o áudio. A Adriele pegou aí. Bom dia, professor. Vai ter HR, que não vou, tá na aula, estou no trabalho, a gente vai resolver isso. Poxa, que é isso, professor? Tensão, potência, resistência. Largou o doce. Volta a aula toda. Ô, Cuidado. professor, Oi. eu considero aqui que só tem 2 faixas e um multiplicador, ou porque eu estou vendo aqui algumas tabelas que tem 3 faixas e um multiplicador. Eu vou mandar aí para o grupo essa tabela que eu uso e vocês vão trabalhar de acordo com essa tabela daí. São 4 faixas e 5 faixas, o basicão. Eu mandei no exercício algum de 3, foi? Deixa eu abrir aqui para eu ver. Eu não me recordo. Não sei. Não, todos que eu mandei aí foram de 4 faixas do exercício. Isso. Então, o último é a tolerância e o penúltimo é o multiplicador, né? Exatamente. Para ficar bem fácil. Enviei, nem reparei que eu dei um Ctrl+C, um Ctrl+V, mandei somente os de 4 faixas. Mas está valendo. Cadê aqui? Lendo ainda as mensagens. Cuidado para não cometer o mesmo erro de Ana Maria Braga. Gabriel, Ana Maria Braga deu um mole grande mesmo, né? Mas não foi nem culpa dela, né? Uma irresponsabilidade da equipe técnica de tentar induzir a pessoa a fazer uma matéria com um equipamento que é para uso de técnico, como se uma pessoa comum pudesse sair usando e brincando com a eletricidade como se fosse muito simples. E não é. Coitada da pobre Dona Maria Braga da incompetência. Acho que a Globo ali já deve ter demitido o idealizador daquela loucura, viu? Tem como enviar a tabela? Ah, sim. Deixa eu enviar a tabela agora. Pronto. Essa fonte de bancada aqui é bem parecida com essa aí da projeção. Tem praticamente todos os comandos. É até da mesma marca também. E é exatamente, essa da foto é exatamente a que a gente tem lá no laboratório de eletrônica, lá no Senai. Essa aqui minha é da mesma marca e também tem exatamente, só que a minha tem algumas funções a mais, que é de lá, porque essa daqui é específica para eletrônica. Aquela dali abrange a eletrônica e outras coisas mais. Essa daqui é só para eletrônica de pequeno porte. Então, tem alguns comandos, algumas funções um pouquinho diferente da de lá. Mas o conceito básico é igual. Deixa eu botar ela aqui no canto. Por exemplo, essa fonte que está aí na foto, ela é nesse painel dela, do lado esquerdo, eu tenho o controle de um valor de corrente. Perceba que aqui está escrito, originalmente no painel da fonte de bancada, está escrito corrente. Em algumas você vai ver a palavra amperagem.
Então, são termos que não são em português, porque aqui trata da grandeza elétrica corrente em português. Tenho aqui o botão curse. Esse botão curse significa ajuste grosso. Quando eu vou mexendo ele é para ajustar o valor 1, 2, 3, 4, 7, 10, entendeu? Ele é para ajustar o valor grosso. E o fine é o ajuste fino. Por exemplo, eu quero colocar um valor de 1,3. Então, eu jogo aqui no ajuste grosso o valor 1, e no fine, que é o fino, eu coloco o valor 3, que é a dízima, ou 33, ou 30, e aí fica 1 ampere e 30 miliamperes. A mesma coisa é aqui na tensão. O que ocorre na tensão? Na tensão, eu tenho aqui 30 volts já regulada nessa fonte. Porém, eu posso colocar aqui 1,6 volts. Então, vou ajustar aqui com o curse, com o curse, vou ajustar a tensão para 1 e a dízima da tensão eu vou ajustar aqui no fine. Aí vai ficar 1,6 volts. Então, o curse ajuste grosso, o fine ajuste fino. Mais abaixo eu tenho aqui 3 bornes. O primeiro é o negativo. O segundo é o positivo. Perdão, o outro da outra extremidade, o vermelho, é o positivo. E no meio eu tenho esse que é um GND. O que é esse GND? GND é um terra. Alguns circuitos que você for montar em uma Proton Board, uma chamada placa ou matriz de contato, deixa eu pegar essa, eu tenho aqui uma pequenininha, pronto, uma Proton Board. Alguns circuitos pode exigir que tenha, além do negativo, que tenha um terra. E aí você vai usar esse GND aqui dessa saída na fonte de bancada. Esse é um modelo de fonte. Aqui é um outro modelo. Nós temos esses 2 modelos lá no laboratório do Senai, no laboratório de eletrônica. A turma T01 já teve contato com esses 2 na sala, né? Então, essa aqui, primeira, essa segunda fonte, é o mesmo procedimento que a primeira fonte. Mesmo. Porém, eles mudam apenas a posição dos botões. Esse botão aqui, fine, fino, né? Ele tem o quê? Esse lado aqui todo é fine, esse lado de cá todo direito é curse. Então, só que o de cima é relacionado a curse para a tensão e o de baixo curse para a corrente. Aqui no fine é a mesma coisa. O fine para tensão e o fine para corrente. É um pouco atrapalhada essa fonte, porque ela faz uma ligação aqui com esse desenho, esse design aqui no painel, como se essas duas estivessem interligadas, e não tem nenhuma ligação uma com a outra. A ligação mesmo aqui é apenas essas duas daqui, ó. Somente a curse e a fine de cima é para a fonte, a curse e a fine de baixo é para a corrente. Perceba que é uma fonte bem fraquinha, apesar da marca aí, Cell, que faz muitas coisas legais, mas ela é bem simples, essa fonte. Ela só tem um negativo e um positivo. Não dá para fazer circuitos mais avançados que exijam o GND. Aí você vai ter que adquirir uma fonte dessa daqui, que tem um GND. Beleza? Uma outra, tiver alguma dúvida, interrompa aí, viu, pessoal? Uma outra fonte uma outra coisa é a Proton Board, o uso da Proton Board. Deixa eu ver aqui se tem algum recurso que eu possa aplicar aqui. Não estou vendo. Para eu anotar. Achei aqui, tem uma caneta. Deixa eu ver se eu consigo riscar. Consigo. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor dessa caneta.
anotar ou mais coisa. Não, mas deixa aqui para não perder tempo. Pronto. O que é que eu quero aqui com essa caneta? Deixa eu ver se ele dá Ctrl+C. Não, não dá Ctrl+C. Na Proton Board, seja uma Proton Board de qualquer modelo, seja essa pequena que eu estou aqui nas mãos, seja uma Proton Board virtual, ela tem sempre essa parte aqui horizontal. Está vendo o mouse passando aí? Essa parte horizontal, que estende de uma ponta à outra, e essa parte vertical, que vem aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, e aqui na horizontal ela tem uma numeração, ó, 1 a 5, 10 a 5, que mostra que está de 5 em 5. Ó. Esse 1 a 5 aqui, se você olhar para cima, perceba que aqui eu tenho de 1 a 5 componentes, mas não está relacionado a esse 1 a 5 aqui. Ele é só para organizar a visualização dessa posição da Proton Board de baixo, essa parte de baixo. Gente, então o que é que acontece? Se eu ligar um fio, um condutor aqui, contendo um sinal positivo, esse condutor, internamente, ele está ligado aqui por dentro. Ó. Ele vai daqui até... Lembrando um detalhe, tem algumas Proton Boards que tem aqui um W. Deixa eu riscar aqui um W. Significa que esses furinhos aqui estão interligados daqui até aqui. Eu quero ligar um negativo aqui nesse circuito. Aí eu ligo nesse daqui. Esse negativo vai vir daqui até aqui. Se eu quiser que ele continue, eu vou ter que pegar um fiozinho jump. Jump é aqui, ó. Desculpa aí. Ele vai ter que jumpear aqui, ó. Se eu quiser que continue o positivo em cima também, eu vou ter que jumpear aqui em cima. E aí ele vai vir daqui até aqui. E o outro vai vir daqui até embaixo. Esse conceito da fonte é o mesmo para uma fonte virtual, ou da Proton Board é o mesmo para uma Proton Board virtual ou uma Proton Board física. É o mesmo para as duas. Aqui a cortina que escureceu, né? Pronto. Então, falamos da propriedade dessa horizontal, o W aqui do horizontal. Vamos agora para a vertical. Significa que, se eu colocar esse fiozinho positivo aqui, eu vou puxar de qualquer furinho desse aqui, ó, tem positivo. Eu vou puxar ele aqui para esse pino aqui. Pronto, puxei um positivo aqui para esse pino. Significa que essa fileira inteira aqui, ó, como teve um aluno na aula passada que falou carreira, né? O empresário, dono de material de construção, não sei nem se ele está aí online agora. Deve estar, né? Sim. Tá aí, ó. Então, carreira, né? A carreira aqui, ó. Essa carreira só funciona daqui até aqui. Ela não vai passar aqui para baixo. Essa carreira, se eu quiser que ela siga para baixo, eu tenho que puxar um fiozinho jump aqui para baixo e ela vai dar segmento aqui para baixo. Então, resumindo, essa de cima ela segue em linha horizontal e essa conexão de baixo em linha vertical. Deixa eu passar aqui o slide. Eita, ficou tudo riscado agora. Então, aqui nessa tela tem um desenho de um circuito. Perceba que esse circuito aqui está ligado de uma forma bem aleatória. Ele está... A perninha do LED, ó, veja que o LED tem um lado negativo. Essa parte aqui, ó, que tem um chanfro no LED, perceba que ele é todo redondo, ó, redondo, mas chega nessa parte aqui, ele tem um chanfro. Então, o LED ele tem uma polaridade definida. Esse lado que é reto no LED, ele é o lado negativo. E aí, nessa foto que eu peguei da internet, o cara ligou, ó, o negativo. Aqui significa que toda essa linha aqui está negativa, até lá na frente. Ele pegou aqui, ó, ligou agora um positivo. Ele ligou o positivo direto no resistor. Significa, ó, que essa linha inteira aqui, ó, está positiva. Beleza?
Depois eu vou aprender como apagar. Ainda não... Deixa eu ver aqui se tem algum apagador, alguma coisa. Espera aí que está meio lento aqui meu computador. Ctrl Z, não? Não, Ctrl Z não vai, não. Ó, apaguei de outra forma aqui, interrompendo a A transmissão? projeção. Espera aí. Espera aí que ela vai voltar. Pronto, voltou limpa. Mas tem um apagador aqui, só que o apagador ficou lento, o computador ele não está me dando a opção para usar o apagador. Mas voltando aqui onde eu estava falando, então, perceba que ele ligou o positivo deixa eu pegar aqui de novo é meio lento para abrir, abre aí a opção, coisa. Pronto, veio de novo. Ele ligou o positivo aqui, então toda essa linha aqui ficou positiva. Significa que ele ligou o resistor aqui, poderia ligar em qualquer um. Esse resistor vai estar levando o positivo do circuito, vai passar pelo resistor e ele vai ligar no positivo do LED. E aí o LED vai acender. Vamos lá agora deixa eu tirar aqui essa tela e trazer aqui a tela do Cinque, da Autodesk. Cadê ela? Pronto. Aqui o circuito da Autodesk. Espera aí, que a coisa está... Eu vou interromper e vou voltar para ficar melhor. Aqui que está... Compartilhar de novo. Pronto. Deixa eu tirar, aumentar. Pronto. Nesse Cinque aqui, primeira coisa que você tem que fazer, deixa eu tirar essa papelada aqui da minha frente. Primeira coisa que você tem que fazer é pegar aqui uma Proton Board. Deixa eu descer aqui, Aqui nessa opção da direita, você tem configurado o básico. Vai mostrar poucos componentes. Está vendo? Somente o básico. Eu gosto de vir aqui, clicar e mostrar todos, que ele vai mostrar todos os componentes. O que é que eu vou precisar para esse meu circuito? Vou precisar de um resistor, vou precisar de eu vou pegar um por um, deixa eu apagar ele para ir explicando. Bora pegar a Proton Board, tá bem? Lá embaixo. Eu gosto dessa, vou pegar essa daqui. Tem essa, tem essa daqui, que tem bastante espaço nela. E tem essa outra. Eu vou pegar de cá, que é maior, vai ficar didaticamente mais fácil para explicar para vocês. Olha, pega essa aqui mesmo. Bora logo na Valeno, na Vero, né? Pronto, essa aqui ficou grande. Beleza, aqui tá bom esse tamanho. Veja que é uma fonte igualzinha a que eu expliquei. E quando você passa o mouse em cima, ele já lhe mostra que a ligação é de ponta a ponta. Fica até mais fácil. Aqui embaixo também, ele está lhe dizendo que somente essa área verde é a mesma condução. Tá vendo? Então, vou pegar aqui agora um LED. Vou pegar uma pilha de 9 volts, que vai ser o meu condutor. Vou pegar, clicar aqui na pontinha, negativo, e vou arrastar ele para aqui, negativo. Posso mudar, ele aparece aqui, uma opção para eu mudar a cor do fio. Vou botar ele preto. Peraí, deixa eu clicar nele de novo, colocar ele preto. E o positivo, vou puxar aqui, também um positivo, vou colocar ele vermelho. É a mesma coisa que a gente faz com o componente eletrônico na mão. Veja o que eu fiz aqui agora. Eu liguei toda essa trilha aqui em cima é negativa, toda essa trilha de cá é positiva. Vou pegar um LED. Cadê? Onde que tem um LED? Cadê? Já passei por ele? Já. O LED é logo no início, né? É no início. Aqui. O LED com Pegar aqui um LED comum. resistor. Isso. Vou pegar aqui um LED. Vou jogar ele aqui na Proton Board. Para ficar mais claro, eu vou transferir esse conector para aqui para baixo. Deixa eu excluir ele aqui. Excluir ele aqui.
Vou jogar ele aqui no positivo de cá, esse no negativo de cá, colocar ele preto, clico aqui de novo, coloco de cá vermelho, arrasto aqui, pronto. O LED eu vou colocar aqui e vamos ligar esse LED. Eu preciso, para fazer aquele circuitozinho, o que é que eu preciso? Vou precisar aqui pegar, ó, um resistor, cadê ele? Vou pegar um resistor. Perceba que quando você arrasta o resistor e solta, ele vai lhe determinar um valor. Aqui em cima, um resistor. Eu vou colocar um resistor de 270 ohms, quilo ohms, tá vendo? Eu vou botar ele de 270 ohms para ligar esse LED. Vou aqui agora pegar esse resistor, vou deixar ele aqui fora para ele não se colar. Vou ligar uma ponta dele aqui no positivo da placa. Vou colocar ele aqui vermelho. E a outra pontinha dele, ó, vou colocar aqui, ó, no positivo do LED. Eu vou botar aqui vermelho. Agora um negativo. Como eu vou ligar um negativo aqui para ligar esse LED? Vou puxar aqui, ó, uma ponta de negativo para a trilha de cá. E vou agora botar ela preta. Pronto. Liguei e fiz aquele circuito do slide. Esse circuito aqui, ó. Cadê o slide? Fiz um circuito do slide, ó, só que de uma forma mais organizada, não esdrúxulo. O cara ligou o positivo lá direto na outra parte da Proton Board. Aqui está de uma forma mais organizada. Então, o que eu posso fazer agora é ligar esse circuito e bora ver se vai funcionar. Aqui em cima eu tenho, ó, um botão iniciar a simulação. Liguei. E o LED, ó, acendeu. Beleza? É bem simples. Eu quero que vocês façam aí esse LED acender no circuito de vocês. Treinem aí agora. Estou aguardando aqui. Alguém falou no grupo? Deixa eu ver. Ah, foi a Adriele mandando a atividade dela. A resistência é de quanto, professor? Eu botei do 250 aqui. 270, perdão. 270. Já consegui montar aqui. Conseguiu? Vamos Consegui. ver o restante dos colegas aí fazer também o deles. Peço a atenção de todos aí para a gente finalizar aqui uma nova mensagem. Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Eu também pelo celular. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês que estão pelo celular, vou falar aqui agora. Deixa eu projetar aqui, compartilhar a tela de novo. Vou printar ela e mandar para o grupo de vocês agora. Qual vai ser a atividade? A atividade você vai acrescentar, está vendo aqui? Potenciômetro. Esse potenciômetro é um resistor variável. O pessoal da turma 1 já fez isso na aula passada, então eles vão saber melhor já fazer. Mas eu vou explicar aqui. Você vai ligar, ó, o potenciômetro aqui na Proton Board, pode ser aqui em cima mesmo. Você vai fechar o pino 1 e o pino 2. Pode ser o pino 1 e o 2, ou 2 e 3, tanto faz. Por quê? E aí, a tensão do resistor, em vez de ir direto aqui para o LED, você vai tirar o resistor aqui, ó, e vai substituir por esse resistor variável.
sabe aqueles videozinhos de TikTok, que é rapidinho, né? 2 segundos. Você vai fazer um videozinho do TikTok, ó, com ele funcionando. Opa, deixa eu iniciar aqui uma simulação, ó. Funcionando, ó, para acender e apagar a luz. Me manda um videozinho do TikTok rapidinho. Não é TikTok não, viu, gente? Me manda no Zap. Um videozinho rapidinho para eu ver acender e apagar. E bota o seu nomezinho quando enviar. Viu? Estou aguardando todo mundo até às 16 horas essa atividade. A atividade do Resistor até 1h da tarde. O grupo vai ficar aberto até às 16h05. Beleza? Professor, Oi, professor, pode é falar. porque eu vou pegar agora 1h da tarde o trabalho e só vou largar meia-noite. Com certeza eu não vou conseguir fazer isso Olha, até 4 horas. me envie o que você conseguir fazer. É igual a imposto Tá. de renda. A gente faz o que pode até a data que a Receita Federal dá o prazo, depois a gente consegue consertar. Você só não pode não Pronto. me enviar nada, entendeu? Me mande o que conseguir fazer e depois você me manda a atualização da correção em privado. Tá ok, tá bom. Tá Beleza? bom. E essa Ok. resistência variável tem que ser de quanto, professor? Ela é variável. Você não vai precisar mexer na configuração. Deixa eu parar aqui a simulação dela. Você não vai precisar mexer na configuração dela, até porque ela não dá recurso para a gente mexer nela. Ela vai de 0 Para até... mim mostrou aqui. Mostrou para você Mostrou aí? 250 K1. Certo. Então, se para você no celular consegue, aqui no computador... Não, eu estou no computador. Ah, sim, pronto. No computador, a gente consegue botar ela aqui, ó, em 100. Você bota no máximo 100. 100 kiloohms. Entendeu? Beleza. E no celular, eu espero que a galera consiga. Que é muito pequenininho, né? E fica complicado. Mas me envie o que conseguir. Importante que você faça a atividade e depois você me manda a atualização. Peça para a galera que não pôde estar presente hoje me contactar em privado. Já teve 1 ou foi 2 pessoas que falou comigo para a gente resolver essa aula de hoje, como é que fica para eles, beleza? O importante é que todos tenham o conteúdo e eu estou aqui para ajudar. Estou para somar, não estou para dividir nem reprovar ninguém. Beleza? Deixa eu interromper aqui. Pronto, ficou agora a minha cara maior, uma cara bonita, né? Então, vou repetir. Eu vou estar finalizando e pede para a galera que não esteve presente hoje para me contactar em privado para a gente ver como vai ficar a aula para eles. Um abração para vocês aí. Professor, rapidão. Como é que faz essa ligação dos 3 pinos aí? Pronto, os 3 pinos, eu vou mandar uma pesca aí para o grupo. 2 vão estar ligados juntos e um vai estar solto. Um vai estar recebendo e o outro vai estar liberando o sinal para o LED. Desligando. 5, 4, 3, 2, 1. Até a próxima aula. Eu vou tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa durante a noite, a semana. A gente vai conversando aí no grupo. Um abração.